Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui à nossa aulinha de hoje do livro Nada Especial, Vivendo o Zen, da monja Charlotte Jokubeck. O texto de hoje ele se encontra na página 126. O título é bem interessante, O Castelo e o Fosso. O que é que ela vai abordar nesse capítulo? Ela vai abordar a questão do sofrimento. E vai, atrelado a isso, uma coisa que tem tudo a ver, é o sofrimento junto com a não aceitação nossa em respeito à realidade. E ela vai, não é nem que ela vai deixar entreaberto, ela vai dizer claramente que nós gostamos de nosso sofrimento. A gente gosta dessa ilusão. Ela vai explicar. Eu não quero nem me envolver com isso. Sem dúvida nenhuma, é um dos capítulos mais duros que tem aqui. É um texto relativamente grande, que eu tive muita dificuldade em resumir. A maior parte do texto aqui que eu vou ler está tudo grifado, certo? Então, página 126, o castelo e o fosso. Ela diz assim: desde que comecei como instrutora, encontrei poucas pessoas que não estavam mergulhadas naquilo que consideravam como problema. É como se suas vidas estivessem enterradas numa nuvem densa e enorme, ou como se estivessem num quarto escuro. Quando estamos nas malhas desse conflito, fechamos o mundo do lado de fora. Francamente, não temos tempo para ele porque estamos muito ocupados com as nossas preocupações. Nosso único interesse é solucionar o nosso problema. Não vemos mais nada além do que essa ilusão em que o problema com que estamos nos preocupando, não é um problema real. Ouço um sem número de variações sobre esse tema. As pessoas me dizem: estou tão sozinha, a vida é vazia e sem sentido, tem um todo e, no entanto, não enxergamos que nosso problema superficial é apenas a pontinha do iceberg. Na realidade, o que consideramos como nosso problema é, na verdade, um pseudo-problema, um falso problema. Para nós, com certeza, não parece que seja um falso problema. Se, por exemplo, sou casada e meu marido vai embora, sem dúvida, não acho que esse seja um falso problema. É realmente um problema. Mas vai passar muito tempo antes que eu consiga ver que aquilo que eu estou chamando de meu problema não é a dificuldade real. A gente fica só na superficialidade. O problema real não é a parte que podemos enxergar. O problema real não é a parte que podemos enxergar. O verdadeiro problema é o iceberg, que está embaixo da água. Para uma pessoa, o iceberg pode ser uma crença generalizada e entranhada, do tipo: tenho tudo sob controle. Para outra pessoa, pode ser: preciso fazer tudo com perfeição. Logo abaixo do problema emergente está um padrão mais fundamental que devemos reconhecer e nos familiarizar. Trata-se de uma atitude crônica e abrangente perante a vida. Uma decisão muito antiga, decorrente de nossos temores infantis. Se não conseguimos enxergá-la, nos perderemos tentando lidar com o falso problema que se apresenta. Acho que aqui vale um comentário. Lembra que em um capítulo anterior ela fala que a criança
aos poucos cresce, percebe que o mundo não vai ser como ela deseja e cria mecanismos de proteção. Você deve lembrar disso, não é? Então, quando ela coloca aqui um falso problema, não quer dizer que problemas não existem. Lógico que problemas existem, mas eles não são reais problemas. Ela vai te explicar por quê também, tá certo? Então vamos. Olha só. E outra coisa muito dura que ela coloca, né? Esse sofrimento que a gente fala, na verdade, é uma resposta entranhada na gente, é uma resposta crônica que a gente dá à vida. Esse é o problema que gera o sofrimento. Aí ela diz: só quando nossa abordagem de cegos diante da vida começar a apresentar defeitos, é que passaremos a sentir vagos lampejos de que nosso problema é um castelo assombroso, assombrado, no qual estamos prisioneiros. O primeiro passo da prática é saber que somos prisioneiros. A maioria das pessoas não tem a menor suspeita disso. Oh, comigo vai tudo bem. Porém, quando começamos a reconhecer que estamos como prisioneiros, podemos começar a encontrar a porta que nos leve para fora da prisão. É como se meu problema fosse um castelo sombrio e tenebroso, cercado por água por todos os lados. Encontro-me em um pequeno bote e começo a remar para ganhar distância. Conforme remo, olho para o castelo que vai ficando para trás e quanto mais eu me afasto, menor o castelo fica. O fosso é imenso, mas finalmente atravesso e chego na outra margem. Agora, quando eu olho de novo para o castelo, ele parece muito pequeno. Pode ter recuado. Por ter recuado, não tem mais o mesmo interesse que um dia despertou em mim. Assim, começo a dar mais atenção para o lugar onde eu agora me encontro. Olho para a água, olho as árvores, os pássaros. Talvez existam pessoas passeando de bote pela água, apreciando o ar livre. Algum dia, enquanto estiver desfrutando o cenário, vou olhar para onde estava o castelo e verei que ele terá sumido. A prática é como o processo de remar pelo fosso. Em algum ponto, damos-nos conta de que aquilo que parece, em algum ponto, damos-nos, de novo, perdoe. A prática é como o processo de remar pelo fosso. Em algum ponto, damos-nos conta de que aquilo que parecia ser o problema não é. Nosso problema é algo muito mais profundo. E assim, uma luz começa a brilhar. O problema poderá ainda continuar nos atormentando, como um imenso castelo mal assombrado. Mas, pelo menos, estaremos do lado de fora, olhando para ele. Quando começamos a remar e a nos distanciar, a água pode estar suja e dificultar o nosso avanço. Até mesmo a tempestade pode nos arremessar de volta à beira do lago, de modo que não conseguimos ir embora e ficamos ali por mais algum tempo. Continuamos tentando e em algum momento conseguimos colocar alguma distância entre nós e o castelo tenebroso.
Começamos a desfrutar um pouco da vida do lado de fora do castelo. Que comparação, né? Depois podemos estar gostando tanto dela que o castelo em si agora parece apenas o resto de alguma coisa flutuando na água. Isso é importância. Qual é o iceberg lá embaixo? O problema é mais profundo. Qual é o iceberg lá embaixo? O problema mais profundo que dirige a sua vida. Qual é? O castelo e o iceberg, na verdade, são a mesma coisa. Se começamos a ver que o problema atual não é a verdadeira questão de nossas vidas, mas simplesmente um sintoma de um padrão mais profundo, então estamos começando a conhecer o nosso castelo. Quando conhecemos o bastante, estaremos começando a encontrar a direção de saída. Tem que parar, né? Tem que parar e respirar, porque realmente é cada lapada que a gente sofre. Você está entendendo? Você está entendendo? Se você não está entendendo racionalmente, não se preocupe. Tem partes em você que está entendendo isso. Aí continuemos. Poderíamos perguntar por que continuamos presos no castelo? Permanecemos presos no castelo porque não o reconhecemos, nem como conquistar nossa liberdade. Poderíamos perguntar por que continuamos presos no castelo? Permanecemos presos porque não reconhecemos o castelo, nem como conquistar a nossa liberdade. O primeiro passo é ver e reconhecer nosso castelo ou nossa prisão. Um castelo pode ser a busca constante por uma vida de excitação, por uma vida movimentada e repleta de divertimentos e novidades. Quanto maior o nosso sucesso no mundo externo, mais difícil pode ser identificar o castelo onde somos prisioneiros. O sucesso em si é ótimo. Contudo, se não nos conhecemos, pode ser uma prisão. Deve ter ouvido falar em cantores, artistas que estão lá na fama e de repente desce, afunda. Quando as primeiras rachaduras concretas aparecem na parede do castelo, começamos a investigar nossas vidas. Quando as primeiras rachaduras concretas aparecem na parede do castelo, começamos a investigar nossas vidas. Os primeiros anos de prática consistem em encontrar onde está o bote a remo. A viagem através do fosso pode ser tortuosa. Talvez nos aconteçam tempestades e águas agitadas quando nos separamos de nosso sonho, de como somos e de como pensamos que a vida deveria ser. Um elemento realiza essa travessia por nós. É a percepção consciente do que está acontecendo momento a momento. Quando se dão acontecimentos dos quais não gostamos, criamos pseudos problemas e ficamos seus prisioneiros. Eu deveria parar por aqui, né? Quando se dão acontecimentos dos quais não gostamos, criamos pseudos problemas e ficamos seus prisioneiros. Você me insultou, claro que eu estou com raiva. Ninguém realmente se importa comigo.
Minha vida foi muito dura. Nossa viagem não termina. Enquanto nossa viagem não termina, enquanto não virmos que não existe castelo e que não existe problema. Posso continuar? Nossa viagem não termina enquanto não virmos que não existe castelo e que não existe problema. Meu problema é que eu não gosto disso, não gosto desse jeito. A vida não me serve. Assim, partindo de minhas opiniões, reações e julgamento, construo um castelo no qual me faço prisioneiro. A prática ajuda-me a recuperar esse processo. A prática ajuda-me a recuperar esse processo. Em vez de me perder em meio a contrariedades, observo meus pensamentos e a contração do meu corpo. Começo a ver que o incidente que me transtornou não é o problema real. O problema real deriva da minha contrariedade, da minha forma de olhar a vida. Escolho esta parte e começo a demolir o meu sonho. Pouco a pouco vou construindo uma certa distância. Meu bote a remo afasta-se do castelo que ergui e não sou mais prisioneiro ali dentro. O trabalho é lento e desencorajador no começo, mas conforme vão aumentando nosso entendimento e nossas habilidades, ele acelera cada vez mais e chegamos a ver que de fato não existem problemas. Porém, nós não enxergamos a vida dessa maneira. Nós não enxergamos a vida desta maneira. No minuto em que se impõe algo que não gostamos, sob o nosso ponto de vista, aí sim temos um problema. No instante, no minuto em que se impõe a nós algo que não gostamos, temos um problema, um pseudo-problema. No minuto em que se impõe algo a nós de que não gostamos, temos, do nosso ponto de vista, um problema. A prática Zen não trata de vermos que não existe problema nenhum. A prática Zen, olha só, desculpa, a prática Zen trata de vermos que não existe problema nenhum. Na verdade, é uma estrada muito diferente daquela que estamos acostumados, que todas as pessoas fazem. A maioria apenas tenta consertar o castelo, em vez de ver mais além dele e encontrar o fosso que nos separa dele. Isso é a prática que nos leva a reconhecer. Na verdade, a maioria não quer sair do castelo. Isso é um conceito que ela coloca no começo do livro, é a querida carga. Na verdade, a maioria não quer sair do castelo. Podemos não percebê-lo, mas adoramos os nossos problemas. Queremos continuar como prisioneiros de nossas construções, girando e revolvendo no mesmo ponto como vítimas, sentindo muita pena de nós mesmos. Depois de algum tempo, chegamos a ver que essa vida, na realidade, não funciona muito bem. Essa vida de vítima não funciona muito bem. É quando começamos a procurar pelo fosso.
Mas mesmo então, continuamos a nos iludir, buscando soluções que mantenham o castelo intacto. E assim continuamos prisioneiros. Se um relacionamento parece ser o problema, nos atiramos em um outro em vez de descobrir que a questão está na base. E qual é a nossa fundamental decisão sobre a vida, sobre o castelo que erguemos? Qual é essa questão? O que nos impede de enxergar as coisas como as coisas são? O que nos impede de ver as coisas como as coisas são? Isso acontece quando a vida for apreciada em todos os seus momentos. É que poderíamos dizer que sabemos algo sobre a vida religiosa. Calma, aqui eu preciso de explicação. Aqui é assim. O que é que nos impede de ver a vida como ela é? O nosso ego, né? O nosso ego. Só quando a gente viver a vida como de fato ela é que a gente pode falar de uma vida religiosa. Compreender é a chave. Compreender é a chave. Não somos propensos a sair do castelo. Não somos propensos a sair do castelo. Se estamos deprimidos, a depressão é, apesar de tudo, aquilo que conhecemos. É assustador entrar no nosso pequeno bote e deixar para trás todas as coisas que chamamos de nossa vida. Não somos propensos a sair do castelo. Se estamos deprimidos, a depressão é, apesar de tudo, aquilo que conhecemos. É assustador entrar no nosso pequeno bote e deixar para trás todas as coisas que até então chamamos de nossa vida. No castelo, ficamos num espaço reduzido, apertado. Nossa vida é sombria e assustadiça, quer o percebemos ou não. Felizmente, a liberdade nunca cessa de nos chamar. Felizmente, a liberdade nunca cessa de nos chamar. O processo de sentar e praticar coloca o nosso castelo pessoal sob um ataque cerrado. Não demora muito e começamos a ver rachaduras aqui e ali. Começamos a ver fragilidades naquilo que a gente construiu, nos nossos sistemas de defesa, de autoproteção. O processo de sentar e praticar coloca nosso castelo pessoal sob ataque. Não demora muito e começamos a ver rachaduras aqui e ali. Mesmo que antes a construção parecesse muito sólida. Do meu ponto de vista, esse é um problema real. Porém, do ponto de vista da vida em si, não há nada de errado com que meu namorado vá para a Europa e que eu fique aqui. Ponto. Do meu ponto de vista, esse é um problema real. Porém, do ponto de vista da vida em si, meu namorado vai para a Europa e eu fico aqui. Ponto. O único problema é a minha opinião sobre o fato, é a não aceitação do fato. Gente, aqui eu me lembro de uma coisa que o Buda falava. O Buda fala de apego, mas na verdade, apego é uma palavra muito suave ainda. Na verdade, uma palavra boa seria fixações. Nós temos fixações. Quais são as nossas fixações? Olha que lapada ela dá aqui na gente. Ah, o meu namorado vai para a Europa e eu vou ficar aqui? Sob o nosso ponto de vista é um problema. Sob o ponto de vista da vida, não. E ponto. Não, mas assim também é muito seco. As coisas são como são. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar injustiças, roubos, coisas negativas. Não é isso. Afinal de contas, tem os preceitos.
Mas a gente não aceita as coisas como as coisas são. E é não aceitação que nos leva ao quê? Ao sofrimento. Do meu ponto de vista, esse é um problema real. Do ponto de vista da vida, não é um problema. Nem sempre podemos fazer o mundo se ajustar às nossas preferências. Nem sempre podemos refazer o mundo para que ele se ajuste às nossas preferências. A prática ajuda-nos a lidar com as coisas do jeito que elas são e não acrescentar mais nada a ela. Em um capítulo anterior, ela diz uma frase que é muito interessante, que é assim: do que adianta jogar no nosso sofrimento mais coisas? Ou do que adianta a gente ver os fatos e a gente ainda julgar, criando ainda mais sofrimento para a gente? A chave está em notar no que nos deixa contrariados. A chave está em notar nos que nos deixa contrariados. O castelo é construído de emoções pessoalmente centradas. A depressão é, em geral, um sinal de que nossa vida não está indo pelo caminho que gostaríamos. Esse é um dos comentários feitos pelos pais. Fiz tudo por você, e qual é o agradecimento que recebo? Dediquei a você os melhores anos de minha vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério para a gente que é pai, para a gente que é tio, enfim. Eu lembro que minha guria, minha menina era pequena ainda. Eu disse alguma coisa a ela e ela me deu uma resposta assim, aquela resposta que lhe derruba, sabe? Eu comentei alguma coisa e ela disse: os pais também têm que crescer. Os pais também têm que crescer. E é verdade. A gente fica preso no tempo, né? Só que as coisas são impermanentes. Vamos. Todo castelo implica num conjunto pessoal de programas já estabelecidos. Todo castelo implica num conjunto pessoal de programas já estabelecidos. O castelo pode ser construído em cima do que nos parece nobre, mas mesmo assim é um castelo. Nossa decisão profunda de que a vida deveria ser diferente é o que cria o castelo. Nossa decisão profunda de que a vida deveria ser de outro jeito é o que cria o castelo. Toda vez que essa decisão é questionada de alguma maneira, nosso castelo balança. Nossa decisão profunda de que a vida deveria ser de outro jeito é o que cria o nosso castelo. Toda vez que essa decisão é questionada de alguma maneira, nosso castelo balança. Quando queremos uma coisa e acontece outra. Nem temos rédeas suficientes para controlar tudo. Pelo menos a nós mesmos deveria ser, mas não estamos preocupados. Queremos controlar os outros. Vamos. Estamos acabando já, certo? Um aluno faz uma pergunta. Podemos ter mais de um castelo? Joquebed responde. A maioria vive num só, mas com muitos aposentos. Rotular nossos pensamentos é uma prática. Rotular nossos pensamentos faz com que a gente lentamente vá destrancando a porta do castelo e encontrando o caminho até o bote que nos levará até o fosso, através do fosso. De novo, rotular nossos pensamentos faz lentamente nos faz destrancar a porta do castelo, encontrando o caminho até o bote que nos levará através do fosso.
Às vezes, o castelo parece estar distante, e então algo acontece que não havíamos visto, e eis-nos de volta para dentro dele. É verdade que podemos ser facilmente sugados de volta para os nossos velhos padrões. A única coisa que importa é aquilo que as pessoas podem fazer com elas. Bem existencialista agora. Esse é o alvo do fosso. Olhar por cima do ombro para o castelo que ficou lá atrás e enxergá-lo com nitidez. É o que o Zazen faz com a gente. Ela diz isso aqui no texto, depois você vai ler, eu espero. Nossa personalidade é a estratégia que elaboramos para lidar com a vida. Nossa personalidade é a estratégia que elaboramos para lidar com a vida. Nesse sentido, o castelo é a nossa personalidade. Ao praticarmos durante um certo tempo, nossa personalidade se dissolve. Nas pessoas que vêm praticando por mais tempo, a personalidade tende a desaparecer e dá lugar a uma abertura. De certo modo, quanto mais sentarmos para praticar, menos personalidade teremos. Uma observação aqui. Isso não quer dizer que sua identidade vai morrer, que a sua personalidade vai desaparecer. Não. Quer dizer que ela não vai ter tanto peso como tem. Mimado, mimada. Encerrando. Com o tempo, a boa prática nos torna mais sensíveis ao que está acontecendo. Em vez de uma resposta invariável, respondemos de maneira mais livre e condizente com a situação. A prática alimenta nossa capacidade de reagir de forma apropriada. A personalidade, então, não nos atrapalha mais. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Boas reflexões para vocês. Tchau, tchau.